muito mais do que o número, a satisfação pessoal aumentou muito nesse ano com o meu trabalho, porque eu vejo os meus pacientes com um nível assim de gratidão que não tinha antes. Ficava aquela coisa muito impessoal de, é o médico que tem, é o médico do plano, é nele que eu vou. E agora não, são pacientes que realmente são meus parceiros e eu falo para eles, e é muito verdade que eu vejo eles mais do que muita gente da minha família, porque acompanhamento de glaucoma é de 3 em 3 meses, então eu vejo mais esses pacientes do que meus amigos de faculdade, por exemplo. Então, essa satisfação de criar esse vínculo e de as pessoas ficarem gratas, sabe? Isso dá, assim, uma recompensa sem tamanho. O grande objetivo dessa live aqui é que você aprenda, que você se inspire e que você acredite que é possível. É possível desde que você pague o preço. Tempo, energia e dinheiro, tá? Quero que você se inspire hoje com a história da doutora Samantha Vasques. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Já estou chamando aqui. Oi! Oi, Sidney, tudo bom? Tudo bem? Tá tudo me bem, tô te ouvindo bem. Esse é um presente para os colegas da minha audiência, né? Quem é você? Então, fique à vontade. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou oftalmologista, tenho 11 anos, quase 11 anos de formada em medicina e eu tenho uma subespecialidade em glaucoma e catarata. Massa demais. Então, me fala aí como é que você conheceu o CVM, vamos lá. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu já vinha há muito tempo trabalhando em clínica de terceiro e no SUS, e eu senti a necessidade de ter um lugar meu, um consultório meu, para fazer as coisas do meu jeito, atender os pacientes da maneira que eu queria. E aí eu comecei a montar o consultório, isso foi há 1 ano e 4 meses atrás, mais ou menos. Eu tenho uma sócia, a gente procurou uma sala pequena num shopping, tivemos que reformar a sala, então foi todo um processo aí de criar o consultório igual o nosso bebê mesmo, porque foi tudo do zero. E quando a gente estava quase perto de inaugurar o consultório, aí a gente pensou, bom, agora a gente precisa buscar um credenciamento dos planos de saúde para poder começar a atender, né? Só que assim, a realidade, não sei como é em outros lugares do Brasil, mas a realidade para quem é oftalmologista aqui no Rio de Janeiro é que os planos de saúde não credenciam praticamente ninguém na capital. Justamente o movimento é o oposto, de os planos descredenciarem quem já está na rede. Então, quanto mais entrar alguém novo, é muito difícil. E aí, pedi credenciamento para todos os planos, todos negaram. E aí bateu um pequeno desespero de o que vai acontecer agora, porque eu já tinha investido um dinheirão no consultório, então não tinha opção de não dar certo. Tinha que dar certo, porque aquele investimento já estava feito e eu estava apostando todas as fichas naquilo. E aí apareceu uma propaganda do CVM no Instagram falando sobre justamente isso, como fazer dar certo o consultório particular. Aí eu pensei, poxa, é isso que eu preciso. E aí eu entrei logo, sem nem conhecer nada, participei de um único evento que teve, já me inscrevi logo no final do evento. E aí depois veio CVM, depois veio mentoria, e aí foi muito trabalho, mas posso dizer que funcionou. Que massa. É porque no teu caso, tu entraste na turma 12, final do ano 12, eu passado. acho, foi outubro do ano passado. Eu entrei em outubro e o consultório inaugurou no comecinho de novembro. Caraca, 1 ano. Que ano? Então foi um ano intenso para ti, né? Foi um ano intenso. Quase todo mundo que busca o CVM busca naquela questão de estar sobrecarregado, trabalhando demais, né? E eu tinha muito isso também, eu trabalhava muito mais do que eu gostaria de trabalhar. E aí a gente entra no CVM e aí a realidade é que piora, a gente trabalha mais ainda. E aí, melhora, trabalha menos? Não, trabalha mais.
Porque aí agora, além de trabalhar como médica, eu tenho que trabalhar como marketing digital, copywriter, designer gráfico e tudo isso aí. Ai, ai, eu lembrei agora de uma história sabe o livro, já ouviu falar do livro Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss? Sim, Tem uma não li o história desse, livro, mas já ouvi o podcast sobre o livro. é muito massa. Tem uma história que, tipo, o cara comprou o livro e aí ai, virou pra esposa e falou, não, vou mudar minha vida, não sei o quê, vou empreender. E aí a esposa, tá bom, vamos lá. E aí, depois de um tempo, perguntaram pra ela, e aí? Como é que tá o teu marido? Como é que tá? Ele tá trabalhando mesmo 4 horas por semana? Aí ela falou, não, agora ele folga 4 horas por semana. Mas, ó, eu preciso fazer um adendo, né, em relação a isso. Porque, assim, o que que acontece? Realmente, no início, no período de transição, vai ter que ser, porque é que nem trocar o carro com o pneu com o carro andando, não tem jeito. Mas é uma questão de tempo, né, para você conseguir trabalhar menos, se você quiser. Porque aí tem uma outra coisa também, né, que às vezes a gente trabalha muito mesmo, né, e, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu trabalhei muito como médico. E beleza, acho que são fases, e eu acho que tem fases que a gente precisa se dedicar mais, outras menos, tudo bem. Mas no final, assim, tipo, no auge da minha carreira como médico, assim, na carreira, tipo, onde todo mundo dizia que, não, agora vai chegar um momento em que você, sei lá, vai amarrar o burro na sombra. Quando você, sei lá, tiver 2 concursos, tiver mestrado, fellow, não sei o que, aí beleza. Então, assim, já no finalzinho, eu não tava trabalhando muito, sabe? Só que eu não tava feliz. Essa que é a parada, sabe? E, tipo, hoje eu trabalho muito mais do que antes, mas estou mais feliz. Então, com o que eu faço. Então, acho que buscar o equilíbrio. Eu acho que o Alex, eu fiz a primeira live, os primeiros CVMcast com o Alex, e ele falou aquela palavra que me impactou. Ele falou, cara, hoje eu me sinto mais equilibrado, tô mais. E eu acho, Uhum. e eu acho que é isso, sabe? E eu queria até te ouvir o que você acha disso, dessa palavra, sabe? Do equilíbrio. Nossa, eu acho que equilíbrio define muito bem, assim, porque não adianta a gente querer só trabalhar e não conseguir ter nenhum retorno daquilo, nem em termos de satisfação pessoal com o trabalho, e nem de ter tempo livre para a gente mesmo. Eu trabalhava muito mais do que eu gostaria antes, e mesmo assim eu vejo colegas médicos que trabalham muito mais do que o que eu trabalhava. E eu sentia muita falta desse equilíbrio. Eu não tinha tempo de resolver nenhum problema meu, porque sempre que era horário comercial eu estava sempre presa no consultório e eu não conseguia assim fechar uma agenda para resolver um problema meu, porque ligava paciente reclamando, secretária reclamando que estava tendo demanda e que eu tinha que atender. Não tinha tempo nenhum para praticar atividade física, que foi uma das primeiras coisas que eu mudei quando eu entrei no CVM, foi tirar um pouquinho de tempo para praticar atividade física. E e esse equilíbrio ele vai vindo, né? Porque no começo a gente trabalha muito, mas as coisas vão meio que entrando nos eixos e aí a gente começa a só ficar fazendo pequenos ajustes, assim, porque não tem jeito, né? Pequenos ajustes a gente sempre tem que fazer, né? Mas o grosso do trabalho, que foram esses primeiros meses, já diminuiu um pouco essa carga, e aí eu já estou mais tranquila agora, e mais realmente aproveitando o resultado disso. Que massa. Ó, é o seguinte, como a gente já tem uma live anterior, eu queria ir direto ao ponto hoje para a gente falar mais da mentoria, porque até para poder utilizar melhor o teu tempo aqui. Como é que foi para ti, Samantha, fazer esse investimento, já que você tinha acabado de entrar no curso, então praticamente você não tinha nem tido tempo, né, nem de assistir todas as aulas, nem de aplicar. E aí, pô, já emendou num investimento alto. Como é que foi para ti fazer esse investimento?
É, eu fiquei um pouco receosa, justamente por conta das dívidas do consultório. Eu estava pagando o aluguel da sala sem o consultório estar funcionando ainda, apesar de que quando eu entrei na mentoria o consultório já tinha aberto há um mês. Mas mesmo assim, ainda era um consultório que dava prejuízo ainda. Então eu tinha que tirar dos outros empregos para pagar as contas do consultório e ainda com o custo da mentoria, mas eu já tinha sentido que ia dar certo, porque só de ter começado a ver as aulas e ver que eu me identificava com aquilo, já deu para perceber que era uma questão de trabalhar e fazer. Não estava mais uma coisa tão utópica assim de um sonho de fazer o consultório funcionar. Era visível, tinha exemplos de vários outros colegas que tinham conseguido, então se um monte de gente conseguiu, eu ia dar meu jeito e eu ia ter que conseguir também. Então, teve um pouquinho de receio pela despesa. Eu ainda tenho mais 2 anos de prestação dos equipamentos do consultório para pagar, mas não foi um receio tão grande assim, não, porque eu confiei que daria certo. Que massa. Então, o que te ajudou muito nessa tomada de decisão foi, por exemplo, ver outros colegas, conversar com outros colegas. Sim, Que massa. sim, o depoimento do pessoal vendo os casos da Irlena, do João Paulo, e aí foi. Que Tirou um massa. pouco desse medo do investimento. Olha só que massa, tá vendo? Olha, lá atrás, ter visto ou ter conversado com algum colega te ajudou. E hoje você está aqui para ajudar outros colegas. Que massa. Por isso que é o círculo virtuoso. E, Samantha, o que acontece? Como você bem sabe, né? É um investimento alto, mas aí eu preciso agora. Quem quiser aprender sobre vendas é só. Quem quiser aprender sobre ancoragem é só prestar atenção no que eu vou perguntar agora para Samantha. Você fez o pagar. Eu lembro que você pagou à vista, tá? Eu lembro Foi. porque eu lembro porque tem uma história de quem paga à vista tem resultado mais rápido, uma coisa assim, o pessoal fala. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mito, mas o pessoal fala. E aí, Samantha, eu queria te perguntar, você tem noção de quanto que... Eu tenho 3 perguntas para te fazer. A primeira pergunta é, você tem noção nesse ano, só de janeiro a outubro, que é o que está aqui aparecendo para mim na sua planilha da mentoria. Você tem noção de quantas vezes aumentou o teu faturamento? E aí tem a primeira pergunta. No mês que você faturou mais e na média? Eu fiz o dever de casa. No mês que eu faturei mais, eu acho que deve ter dado mais 10 vezes. E na média, talvez umas 6, 7 vezes foi por aí. Acho que é algo em torno disso. Ó, então foi mais ou menos isso, mas eu vou te dar o número exato. Ó, pegando o teu mês de novembro, pelo menos é o que está na planilha, tá? Pegando o que está na planilha aqui, pegando o mês de novembro de 2021, que foi quando você entrou, abriu o consultório, teu faturamento de 2020, novembro de 2021, pegando o teu mês que tu mais faturou esse ano, que foi o mês de março, dá mais ou menos umas 40 vezes. 40? É isso mesmo. Pode ser um pouco menos, tá? Porque tem uns quebradinhos aqui no meio, mas eu estou arredondando para 40. Agora, quando a gente pega a média, aí realmente, a média mensal, todos os meses você faturou em média esse valor, então dá mais ou menos umas 20 vezes. Então, Passei longe, hein? Foi bem melhor do que eu estava imaginando. e a pergunta que não quer calar é, será que dá retorno? E aí a gente faz uma pesquisa com vocês também, né? E era um dos receios seus, e é um receio natural, e é por isso que eu tenho que fazer essa pergunta, né? Porque é normal do ser humano, né? A gente precisa, é nosso dinheiro, a gente sua, a gente, né? A gente ganha nosso dinheiro de forma ética, de forma íntegra, a gente rala, então a gente tem que valorizar mesmo. E aí era até um receio seu aqui, ó. Será que se eu vou conseguir? Você colocou assim, você tem algum receio, né? E aí você falou, será que eu tenho receio de não conseguir? Deixa eu só confirmar aqui. Eu tenho receio, cadê? Aqui.
Medo de não conseguir botar em prática e não ter o retorno do valor investido. Então, assim, você investiu, como eu disse, pagou à vista. Sabe quantas vezes voltou o valor do investimento? Cara, eu não sei quantas vezes voltou, mas eu sei que nesse primeiro mês de março, que foi o maior faturamento, já pagou. Mesmo se considerar só o líquido, porque aí na planilha tá o bruto, né? Mas mesmo se considerar só o líquido, já pagou nesse mês de março. 10 vezes o valor do investimento já retornou até outubro, de janeiro a outubro, tá? Pega o valor do faturamento, divido por valor investido e dá 10 vezes. E detalhe, é só o primeiro ano. É só o início da parada, né? Você tem o quê? 32, mais ou menos? 32 anos? Pouquinho mais. Vai 36. vai trabalhar ainda, né, com tranquilidade, por uns bons 30, 40 anos aí, de boa, e vai usufruir de tudo isso que você está aprendendo, sabe? Tipo, uma vez que você aprende, por exemplo, técnica de venda no seu caso, né, que eu acredito que deve estar fazendo muita diferença para as conversões de cirurgias, né? Técnicas de marketing para atingir mais pessoas, técnicas de gestão, né? E aí, quando a gente fala de gestão, é bem amplo, mas gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão da emoção, né? Porque o CVM a gente entende que não é só técnica, né? Vai muito além da técnica. Então, é isso. É muito massa isso. Esse tipo, hoje o meu trabalho hoje que eu falo hoje aqui nessa live, é realmente trazer um pouco para consciência, sabe? Tipo, porque às vezes a gente, principalmente no momento que a gente está vivendo no país, né? A questão de eleição, Copa, nananã, e, enfim, a gente fica com medo, né? Que é normal. Mas eu acho que olhar para os números, né? É uma das coisas que eu passei o ano dizendo para você, gente, separa um tempinho, eu sei que é chato, eu também não gosto de planilha, mas separa um pouquinho, olha para os números, porque os números dão essa confiança para a gente, né? Faz a gente ter mais coragem, faz a gente, né, ser mais grato. Caramba, tipo, no ano como esse, né, e tanta gente prosperando, né, dentro desse grupo. Então, é muito massa. Você já tinha parado para pensar nisso? Que é só o começo, que, tipo, isso é algo que, tipo, ninguém te tira. Foi só um ano, né? Parece que mudou muita coisa, parece que passou uma eternidade, parece que era outra vida um ano atrás, mas é só o começo mesmo, né? Só passou um ano. E muito mais do que os números, é claro que o financeiro é essencial, todo mundo tem boleto para pagar, mas muito mais do que o número, a satisfação pessoal aumentou muito nesse ano com o meu trabalho, porque eu vejo os meus pacientes com um nível assim de gratidão que não tinha antes. Ficava aquela coisa muito impessoal de é o médico que tem, é o médico do plano, é nele que eu vou. E agora não, são pacientes que realmente são meus parceiros e eu falo para eles, e é muito verdade que eu vejo eles mais do que muita gente da minha família, porque acompanhamento de glaucoma é de 3 em 3 meses, então eu vejo mais esses pacientes do que meus amigos de faculdade, por exemplo. Então, essa satisfação de criar esse vínculo e de as pessoas ficarem gratas, sabe? Isso dá, assim, uma recompensa sem tamanho. É indescritível, né? Intangível. É o intangível, né? Que a gente começa com o tangível. Obviamente, precisa falar. E nas outras áreas que são intangíveis, por exemplo, como é que tá a tua qualidade de vida? Como é que tá... A minha qualidade de vida melhorou muito. Eu tenho folga, coisa que antes não existia. Não, Então, peraí, assim, eu tenho para tempo de tudo. fazer coisas da minha vida. Você tem folga? Eu tenho Cara, folga. como assim? Agora tem 3 dias da semana que eu trabalho meio período só. 2 dias eu trabalho o dia inteiro, que são os 2 dias do SUS, que são mais cansativos, mas que aí eu concentro na segunda e a terça, e aí o restante da semana eu trabalho meio período. Que massa. Que massa. Que massa, Samantha. Ó,
eu preciso te perguntar. E a gente fala assim, ó, satisfação, você já falou, pessoal, como médica, né? O reconhecimento dos pacientes, a gente falou de faturamento, falou de qualidade de vida. Mas tem uma coisa que eu gosto de explorar muito no caso de vocês, né, dos cirurgiões, né, que é, por exemplo, você consegue perceber, você já falou, né, do retorno dos pacientes, mas você consegue perceber a qualidade do seu atendimento melhorando, por exemplo, no pós-operatório, na adesão aos pacientes de glaucoma? Isso é até uma curiosidade minha, assim, porque o glaucoma, esse ano, por exemplo, eu acho que tinha 10 oftalmologistas lá dentro do grupo da mentoria. Então eu aprendi muito sobre glaucoma, né? Já até sei pingar um colírio no ouvido, no olho. E aí eu queria te perguntar, como é que tem se refletido isso, né? Essa qualidade, né? Tem refletido? Você tem percebido isso? Tenho percebido. Primeiro, assim, a diferença gritante foi o tempo de consulta. Porque antes eu atendia em 15 minutos e agora eu atendo em 1 hora quando é um paciente de primeira vez, e aí quando é um paciente que eu já conheço, aí eu marco de meia em meia hora. Esse tempo de consulta é muito crucial, porque geralmente esses pacientes chegam para mim já com casos mais graves. O paciente já chega com uma pilha dessa altura de exame, assim, às vezes chega com exame de 20 anos atrás e são exames importantes que eu realmente tenho que parar e olhar aqueles 20 anos de histórico de exame, porque vai fazer diferença. Então, isso numa consulta de 15 minutos é completamente inviável. Então, o que muita gente faz, né, porque eu tenho muitos colegas que estão nessa situação, né, e a gente conversa, a gente sabe como é, o que muita gente faz é pegar o mais recente, dar uma olhadinha e fazer um atendimento meio que padronizado. Acaba não sendo uma coisa tão individualizada quanto deveria ser. E no glaucoma especificamente é muito crucial essa questão da individualização do tratamento. Então, se eu não tenho essa 1 hora para conhecer melhor esse caso, isso já vai fazer muita diferença. E em termos de adesão terapêutica, melhorou muito também, porque eu controlo o tempo de retorno do meu paciente. Eu não deixo mais por conta dele ligar para marcar a consulta. Então, se é de 3 em 3 meses, eu tenho uma planilha que eu compartilho com a secretária e aí na hora que esse paciente sai do consultório, eu já programo o retorno dele dali a 3 meses e a secretária vai entrar em contato com ele para marcar. Então, essa regularidade do acompanhamento melhorou muito. Porque antes, assim, o paciente falava, tá chegando a época, aí eu deixo para marcar o exame no mês que é para voltar, aí vai demorar 1 mês para marcar o exame para fazer e tal, aí quando vê já passou 6 meses em vez de 3 meses, e não é porque a pessoa não queria, era só porque faltava um empurrãozinho mesmo. Então agora, se tem um retorno para 3 meses, a secretária já liga no mês anterior para ver se tem exame para fazer, para já lembrar o paciente de agendar o exame, já deixar programado aquela data. E a agenda está ficando cheia, então essa programação é essencial, porque senão quando chegar aos 3 meses ele não vai conseguir vaga na agenda. Aí a questão dos procedimentos foi outra coisa que mudou muito durante esse ano também, Sidney, porque os pacientes têm muito medo de operar, né? Natural. Então, muitas das vezes, antigamente, quando eu indicava uma cirurgia, o paciente ou morria de medo e fugia, ou então ficava protelando assim, doutora, dá para adiar para o ano que vem? Aí chegava no que vem, dá para adiar mais 6 meses, porque a verdade é que a pessoa estava com medo de operar. E aprendendo assim essa comunicação com o paciente, hoje eu consigo tirar deles, é claro que nunca 100%, né? Mas eu consigo tirar uma boa parte desse medo, porque se tem que tratar, não dá para o paciente ficar protelando. Então faz parte do nosso trabalho também fazer ele perceber que por mais que ele tenha medo, esse é o melhor tratamento para o caso dele. Então a minha taxa de procedimentos aumentou muito, porque eu aprendi a fazer os pacientes entenderem a importância daquilo. Que massa. Isso é incrível, né? Isso é incrível.
Não, então assim, aí, tipo, então você tá falando o seguinte, eu aprendi que se o paciente precisa, é meu dever, né? Me Se capacitar. ele precisa e ele não operou, a culpa não é dele, a culpa é minha. É isso. Porque a gente tem o conhecimento, o paciente não. Então, se a gente não consegue transmitir isso, é uma falha nossa também como médico. Se a gente não consegue fazer o paciente entender a importância do tratamento. Só que isso não é tão óbvio, né? Talvez seja mais óbvio Não, para não é você nem hoje, um né? pouco óbvio. Não é nem um pouco óbvio, porque a gente pensa assim: ah, eu falei que precisava, se ele não quis, problema dele. Mas a verdade é que não é assim, porque ele não tem toda a informação necessária para tomar aquela decisão. E aí a gente volta para o efeito dominó, bola de neve, no sentido de que o médico ele tem pouco tempo para explicar isso, né? E Sim, aí e esse aí tem que pouco ter tempo de consulta. e aí o paciente precisa também de um mínimo por exemplo, eu imagino que hoje, com o teu trabalho nas redes sociais, que aí eu vou voltar para a tua planilha agora, que eu peguei algumas coisas interessantes na tua planilha, tá? Fica a dica aí, ó. Eu acho que de todo mundo que eu já pesquisei, eu falei da planilha. O pessoal da mentoria que estiver vendo ou ouvindo isso aqui depois, preenche uma planilha, viu? Dá sorte, preenche a planilha da sorte. Essa foi a frase que eu mais ouvi durante esse ano. Preencham a planilha. Porque é um ganha-ganha preencher a planilha. Ganha vocês, ganha a gente, ganha todo mundo. Ó, porque tem uma outra coisa que aí é uma pergunta para ti. Eu vi aqui, ó, não sei se você já tinha parado para fazer esse cálculo, né? Mas é nítido, assim, é lindo esse gráfico. Dá para fazer um gráfico aqui. De janeiro a outubro, o teu alcance de pessoas através do marketing. Eu estou pegando aqui só o Instagram. Você tem também um canal no Sim. YouTube com muita... Eu não consegui ver o do YouTube, mas... Não, na verdade tem aqui também no YouTube. Crescente, Ah, mas o todos. YouTube acho que não tem o alcance. Tem aí o Número número de de seguidores. inscritos que agora está em 22 mil, eu acho. Você saiu de 7 E para o 20 Instagram mil. era morto antes da mentoria, porque eu trabalhava só no YouTube. O YouTube não, o YouTube já tinha 1 ano e meio quando eu entrei, mas eu ficava só no YouTube e o Instagram existia, mas assim, era um zero, não tinha nada. E aí, depois da mentoria, eu comecei a fazer um Instagram também, e aí cresceu muito, praticamente todo o crescimento do Instagram foi durante esse ano. Então, ó, olhando em números, a gente tem aqui, ó, você saiu de 7 mil inscritos no YouTube para 20 mil inscritos. Isso é incrível. Tipo, muito incrível, muito mesmo. E no Instagram saiu o alcance aqui, né? De 3 mil pessoas em janeiro para 65 mil em outubro. 65, foi o desafio do Reels, né? Foi o desafio do Reels, conseguir Foi o postar mês todo dia. Foi o mês que você mais atingiu. E aí tem somando tudo aqui, Samantha. Olha só. A gente está falando de um alcance de 264 mil no Instagram durante esses 10 meses e 134 mil no YouTube. 134 mil inscritos, né? O alcance aqui deve ser de alguns milhões, né? Porque o YouTube ele é bem mais poderoso no teu caso. E aí, olha só, é onde eu queria chegar. Por isso que o método CVM ele é muito poderoso. Porque, olha só, essas milhões de pessoas, né, milhões de visualizações desse ano que tiveram do seu conteúdo, torna essas pessoas mais conscientes do problema. E aí eu queria te perguntar, elas já chegam no teu consultório falando assim, ah, doutor, eu vi o seu vídeo. Elas já entendem um pouco melhor e talvez até deixe mais flua melhor a consulta ou não? É engraçado até porque tem alguns que já chegam com a conduta assim, doutor, eu vi seus vídeos e eu gostei dessa cirurgia aqui, será que dá pra gente fazer desse tipo? Muito É muito bom. bom, porque isso assim me poupa também metade do trabalho da consulta, né? Porque senão ia ter que ser uma consulta de 2 horas em vez de uma. Mas os que vêm das redes sociais acabam que já vêm muito informados já. E mesmo os que vêm do Google, que no meu caso é menos gente, mas mesmo os que vêm do Google, eles acabam vendo um ou outro vídeo, então às vezes eles já chegam com alguma noção básica também
também. E o mais legal de tudo são os comentários que eu recebo, assim, de pessoas que moram, às vezes, do outro lado do mundo, que eu sei que nunca vão consultar comigo, e que falam assim, poxa, doutora, me ajudou, porque agora, quando eu chego no meu médico, eu sei o que que eu preciso perguntar para ele. Então, assim, isso é muito gratificante de ver que eu consigo ajudar mesmo gente que está muito fora da realidade do meu consultóriozinho e que eu consigo ajudar mesmo assim. Pessoas que às vezes estão no interior que não tem especialista, que consultam com o oftalmologista geral e que aí já tem uma noção de quais exames que precisa fazer e aí já chega no oftalmologista cobrando o exame. Que massa, que massa, que massa. Por isso que a nossa frase nunca fez tanto sentido, né? Milhões de pessoas precisam do seu pior conteúdo, né? Você já tinha um conteúdo, assim como todo bom médico, né? Você já, assim, no sentido do conteúdo técnico, né? Mas eu imagino que esse ano você deu uma lapidada, né? A gente conseguiu te ajudar com algumas estratégias, né? Algumas eu lembro que eu falei especificamente para você. E é isso, acho que, de novo, repito, é só o começo. Porque daqui a pouco, né? A gente está falando aqui de um crescimento, assim, comparando com o restante dos colegas, é incrível. Mas, assim, tem muito para crescer ainda. Muito. Né? E muita gente para ajudar. Eu não sei se você sabe, mas ontem a gente tinha uma estimativa que era para ser ontem, ou é hoje, dia 15. Não, hoje. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões. E assim, então, eu atingi, sei lá, no seu caso aqui, no Instagram. Vamos pegar o Instagram. 200 mil pessoas. Tem mais algumas ainda que precisam disso. Falta um pouquinho. No Brasil, a estimativa é de 1 milhão de pessoas com glaucoma, eu acho, não sei, agora eu esqueci o número, mas eu sei que tem muita gente ainda que falta alcançar e, e aí segue o trabalho, é isso. E aí, mais um dado da tua planilha, para a gente voltar ali para o script, porque eu achei muito bacana a tua planilha, é que só tem 15 horas aqui de trabalho no consultório para ir. É, Como é que é isso? porque são 3 dias, meio período. É, na Vai verdade, chover, assim, eu vai tô. chover direct aí agora, tá? No teu Instagram. Então, assim, são horas curtinhas, porque eu falei que você, a agenda tá cheia, mas na verdade a agenda tá cheia não quer dizer que são uma tonelada de pacientes, porque consultas de 1 hora, dependendo do horário que eu chegar e que eu sair, tipo amanhã, que eu fico só de 9 a meio-dia, três pacientes de primeira vez já lotam essa agenda. Então, acaba que não são tantas pessoas assim, mas a agenda tá sempre cheia e aí é isso que importa, porque aí esses poucos que eu tenho eu consigo ajudar muito melhor do que se eu tivesse atendendo um monte de gente, mais ou menos. É o menos, porém melhor. É, Santo essencialismo. Santo essencialismo. Menos, porém melhor e fazer um trabalho com mais qualidade, com mais satisfação. Nossa, cada vez mais eu fico. Eu tava brincando, né? Eu vi um Reels que a minha equipe postou, porque tem algumas coisas que eu nem sei, eu só vejo depois, eu sou um espectador. Eu olhei assim e disse, cara, às vezes eu fico impressionado com o meu trabalho. Mas, Samantha, me fala qual é o sentimento, de verdade, assim, qual é o sentimento de tipo, caramba, tipo, eu tô no início, assim, na minha opinião, você tá no início de carreira, né? Tipo, 10, 11 anos, tipo, início de carreira. E, uhum. tipo, já tá com essa mentalidade, já tá com esses resultados, sabe? Tipo, tá com esse alcance, né? Como é que você se sente, né? Olha, é uma sensação de dever cumprido, sabe? De tirar um peso das costas, de saber que o que eu posso fazer, eu estou fazendo e, e eu estou fazendo o meu melhor, sem estar fazendo o que dá, fazendo realmente o que eu tenho de melhor para oferecer, sem ser no jeitinho, sabe? Então, uma sensação de que saiu uma tonelada, assim, de peso das costas, sabe? Que massa. Ó, e aí eu vou te perguntar. Para algum durante essa temporada do Civinho Cash Pen, eu tenho perguntado assim:
Ah, tem alguma história? A sua eu vou pedir para você contar a história de Portugal. Você pode contar? Da Então, telemedicina? teve uma reviravolta na história, mas foi uma paciente brasileira que morava em Portugal há muitos anos e ela já vinha em acompanhamento lá, inclusive com uma brasileira também. E, e sem ter uma solução definitiva para o problema dela, e aí ela começou a assistir os vídeos e aí começou a pensar que talvez o caso dela fosse cirúrgico e que lá não estavam indicando. Aí eu fiz uma consulta com ela de telemedicina, ela me procurou, me explicou esse receio dela, me mostrou todos os exames dela. E aí, com o histórico dela, já dava para eu ver que aquele caso realmente era cirúrgico. E aí ela quis vir para o Brasil para operar comigo. Aí ela veio, ela está no Brasil, a cirurgia estava marcada e aí rolou uma onda de Covid aqui no Rio. Não sei se você está sabendo, mas está tendo muito caso de Covid aqui. E aí ela pegou, acabei tendo que desmarcar, mas já está remarcada a cirurgia dela já. Essa eu nunca imaginei que eu ia chegar com um alcance tão longe assim. E eu recebo muita mensagem de gente de Portugal, não só brasileiros morando lá, portugueses mesmo, me mandam muita mensagem tirando dúvida. Recebo muita mensagem de angolano também pedindo ajuda, dica e tal. Já fiz várias telemedicinas com brasileiros que moram nos Estados Unidos e, via de regra, o pessoal é muito insatisfeito com o atendimento médico lá, justamente pela questão da impessoalidade, consulta rápida, sem dar atenção para o paciente, sem ouvir as queixas. Então, os pacientes brasileiros que moram fora do Brasil, eles querem muito médicos brasileiros. Então, a telemedicina veio muito útil para isso. Eu faço poucas telemedicinas, eu faço mais ou menos umas 2 por semana só. Na verdade, assim, não é tão pouco, não. Umas 2 por semana, mais ou menos, é bem razoável. Não é muito pouco, não, é bastante. Mas, e muitos casos são assim, de pacientes que estão fora do Brasil e que sentem falta justamente desse atendimento humanizado, que aqui já é um problema e fora, pelo que eles me contam, parece que é pior ainda. É isso. E, ó, eu te pedi para contar essa história porque tem aí tem algumas quebras de paradigmas aí, né? Pô, fazer 2 telemedicina por semana para um psiquiatra, normal. Mas um oftalmo não é tão... Na verdade, eu falei que era pouco e na hora que eu tava falando eu já me dei conta. Pô, não é pouco, não. Porque, assim, tem, tipo... E a gente tem levantado essa bandeira até antes da telemedicina ser regulamentada, né? Como foi agora. Até antes da pandemia. Tipo, tem vídeo meu falando assim, cara, ou você olha para a telemedicina como algo que, tipo, ao invés de, é igual o Google. As pessoas têm raiva do Google, as pessoas têm raiva... Não! Olha para essas tecnologias e olha para o lado bom delas. E pega o lado bom. Tem o lado ruim? Tem, óbvio que tem. Na medicina presencial também tem. Em todos os lugares tem. Mas, pô, tem alguma coisa boa que dá para eu olhar e pegar? Então, eu já vim falando que a telemedicina é uma triagem há muito tempo e que agora, depois da pandemia, não tem mais volta, porque as pessoas provaram. Tá? A minha filha, ela tem 4 anos, a Luísa. Eu segurei a onda de doce até os 2. Depois que a minha filha provou um doce de leite de caroço, que chamam de ambrosia por aí, mas lá no Nordeste a gente chama de doce de leite de caroço, nunca mais eu consegui impedir ela de comer doce, porque ela provou o doce. Então, depois que as pessoas provaram da telemedicina, dificilmente há uma regressão, sabe? Tipo, não tem como. Então, até... E aí, abre um parênteses, tá, Samantha? Eu acho que dá pra gente fazer uma aula como fazer tráfego pago, né? Impulsionar no Instagram, no Google e no YouTube para brasileiros que moram fora do Brasil. Anota essa daí, acho que é uma aula interessante. Fecha parênteses. Mas, assim como marketing também, né, Samantha? Eu acho que você é um grande exemplo também disso, sabe? Tipo, e aí é mérito seu, não só mérito nosso, porque você já veio com isso, né? Antes de conhecer a gente, você já estava lá
fazendo seu canal do YouTube bombar, a gente só acelerou aí esse teu alcance. Mas eu acho que você é um exemplo disso, sabe? De olhar para o marketing como uma ferramenta que, poxa, que você pode ajudar muita gente, né? Como é que foi, assim, antes de conhecer a gente, você já fazia. Por que o YouTube? Como foi que rolou isso? Então, quando a gente não faz, a gente cria espaço para que os charlatões façam. Então, e na oftalmo tem muito isso, muito, muito, muito. Então, 100% dos oftalmologistas reclamam dos charlatões no YouTube ensinando a fazer exercício para catarata. Mas ninguém vai lá e faz um vídeo explicando que a catarata só melhora com cirurgia, sabe? Então, é muito fácil criticar se você não está fazendo nada para mudar aquilo, né? E o YouTube é uma ferramenta de ensino, né? Ele é mais do que uma rede social. Dá para aprender qualquer coisa que você quiser, dá para aprender no YouTube. Outro dia eu precisei limpar meu ar-condicionado de casa, o split, aí eu fui procurar no YouTube, aí eu vi lá, eu falei, quer saber, vai dar muito trabalho. Mas tinha um monte de vídeo lá ensinando a tirar o split da parede para limpar, se eu quisesse eu tinha feito. E então, assim, não tem por que a gente não usar esse canal informativo, porque as pessoas vão procurar informação. Quer você queira, quer não, eles vão procurar. Se não tiver uma informação confiável, eles vão cair na não confiável. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar presente como difusor de informação também. Que massa. Que massa. Não é o barulho dos maus que me incomoda, é o silêncio dos bons, né? É isso. Samantha, dos entregáveis da mentoria de 2022, imersão, Hot Seat, grupo do Telegram, Claritia, desafios, que mais? O que para você, assim, tipo, pensando em, tipo, cara, tem uma coisa que para mim, tipo, foi, não mexe nisso, mantém isso, pelo amor de Deus, porque, até porque eu vou indicar para uma amiga minha. Então não mexe nisso. O que para ti foi? Já indiquei para um monte de gente, mas o que eu vou falar é uma das coisas que você estava pensando em diminuir, que é os desafios. Que eu lembro que você falou, o pessoal está meio sobrecarregado, muito desafio. Mas, para mim, o desafio é muito importante. Eu sou aquela pessoa que, assim, pega no tranco, sabe? Você tem que dar um empurrão. E o desafio era meio que o empurrão. Assim, agora tem que fazer, não tem jeito, porque é o desafio desse mês. E não participei de todos, mas participei de quase todos, porque eu funciono muito bem nesse esquema do desafio. E a mudança de mentalidade foi muito importante também, tanto com o conteúdo das imersões, do grupo, da Claritia, porque se não mudar a mentalidade, não funciona, né? Acho que esses foram... Todos os pontos são importantes, claro, mas eu acho que os principais foram esses, os desafios de me fazer botar em prática realmente, porque eu sou meio enrolona, e aí de estar no grupo e vendo todo mundo fazendo e rolando o desafio, isso me empurrava muito mais para realmente botar em prática. Que massa, que massa. Pessoal, vou aumentar os desafios, então. O pessoal vai ficar chateado contigo. Ô, Samantha, vai te mandar no privado. O que você falou para aumentar? Não, brincadeira, brincadeira. Vou aumentar, não. Samantha, o que você vive hoje? Tem alguma coisa na área pessoal, na área profissional, que, tipo, que você... eu sei que é pouco tempo, a gente está falando de um ano, mas olhando os seus resultados, né, depois desse nosso papo aqui, e, tipo, olhando... Tudo é comparação na nossa cabeça, né? Então, olhando que, infelizmente, a maioria ainda vive, né? E até médicos e médicas com muito mais idade que você, né? Estão em situações bem, bem diferentes dessa que você acabou de relatar. O que você vive hoje, assim, que você às vezes para assim, caramba, eu não imaginava que pudesse estar vendo isso tão rápido? Nossa, é até difícil pontuar uma coisa só, porque eu acho que eu não imaginaria
Nada desse jeito. Tipo, há um ano atrás eu nunca ia me imaginar atendendo telemedicina. Eu ia falar, não, telemedicina na oftalmologia é impossível. Eu nunca ia me imaginar tendo uma taxa de fechamento de quase 100% nas minhas cirurgias. A taxa atual deve estar nos 90 e tantos por cento. Eu nunca ia imaginar que com 3 meses de consultório eu ia estar com as contas do consultório todas pagas, sabe? É tudo muito fora da realidade. Foi tudo, até porque foi uma transição muito rápida para mim. Então foi totalmente fora da realidade mesmo. Você sempre fala assim, 2 a 3 anos para fazer a transição e tal, e a minha transição durou tipo 10 meses, né? Então virou do avesso mesmo. Eu não imaginava que fosse ser uma coisa tão rápida assim. Você até tem folga. Quem diria? Sidney, tirei férias 3 vezes esse ano. Quinta-feira eu tô indo viajar para a terceira. Eu gosto muito de viajar, né? E aí um dos grandes objetivos, uma das grandes metas era eu conseguir tirar férias 3 vezes no ano. E aí, meta batida que quinta-feira já viajo para a terceira. Aliás, vou perder o CVM ao vivo por isso. Esse foi o lado triste, porque eu já tinha comprado a passagem quando marcaram a data. E estarei no Caribe, na praia, pensando em vocês. Mande foto e aí a gente bota lá no telão, lá no LED. Olha aqui. Para vocês que estão em dúvida se vai entrar ou não no CVM, tá aqui, ó, na mentoria. Pode Agora, deixar. A gente liga, faz um FaceTime. Querida, poxa, de verdade, assim, muito massa, sabe? Tipo, é muito massa quando a gente... Eu vou falar agora como é que eu me sinto, tá? Eu te perguntei essa parada, né? Já tinha... O que você imagina? Eu não imaginaria, de verdade, se me falassem assim, daqui a 4, 5 anos você vai estar entrevistando médicos que vão te dizer isso que você me disse aqui, tipo, sabe? Médicos que estão fazendo desse mundo um lugar melhor, sabe? Tipo, que estão fazendo essa medicina que um dia eu fiz medicina para poder fazer esse tipo de medicina. E aí as reviravoltas da vida, né? E até hoje, de vez em quando, eu tenho uma crise de identidade, porque hoje me chamam de médicos dos médicos, né? E tem o ônus e tem o bônus, mas cada entrevista dessa que eu faço e, tipo, é interessante, toda entrevista que eu faço, eu sinto essa parada, assim, meu Deus, que coisa incrível, tipo... e aí eu sei que às vezes pode ser que role assim, pô, ele diz isso para todos, mas não, é porque é verdade. Eu sinto assim que, caramba, que massa, parece que sempre é a mais incrível, sabe? Tipo, por isso foi uma pena ontem do Regran que ficou sem áudio. Mas eu queria te agradecer, de verdade, por ter acreditado no CVM, por ter acreditado em mim, por ter acreditado no nosso trabalho, por ter acreditado no nosso propósito. E agora, por fazer parte, né, desse seleto grupo que não é mais os que reclamam, são os que pararam de reclamar e começaram a fazer a diferença, sabe? E que fazem parte da solução agora. Então, eu sei que não foi fácil, eu sei que foi ralado, eu sei que foi difícil e ainda vão vir muitos desafios. Você está só no comecinho da jornada, mas eu queria te honrar por isso, tá? Por cada decisão difícil que você tomou, que a gente não conseguiu explorar aqui, mas de ter largado algumas coisas que você largou, de ter, poxa, muita gente, né, pode pensar assim, pô, quando a gente fala da mentoria, por exemplo, no ano passado foram 10 imersões, até agora, né? 10 imersões, sábado inteiro.
e tipo, já trabalha muito durante a semana, ainda fazer uma imersão. Foi uma das coisas que, inclusive, na pesquisa da mentoria, alguns dos mentorandos falaram. Mas eu queria dizer o seguinte, que se não tivesse isso, né, se a gente não tivesse feito esse compromisso, se a gente não tivesse, sabe, seria... eu não sei se você, por exemplo, teria atingido esse objetivo, sabe? Não teria sido tão rápido, não sei se você estaria indo para o Caribe agora, não sei se você teria viajado 3 vezes esse ano. Então, isso reforça uma crença minha de que nada que é bom tem fácil, tá? Mas vale a pena. Vale a pena. Então, eu queria te parabenizar de verdade, queria te agradecer, queria dizer que a sensação, assim, o que eu sinto é um sentimento genuíno de dever cumprido também, assim como você, né? Nitidamente dá para ver que você veio para esse mundo para levantar a bandeira de combater o glaucoma. E eu queria te incentivar a não desanimar. Esse ano foi um ano bom para você, mas como orientação de alguém que você escolheu para escutar, se prepare para os anos difíceis, eles virão. E nesses anos difíceis, lembre-se que você veio, você tem um propósito. E o propósito ele tem que ser o teu norte, né? Obviamente com algumas prioridades, né? Eu acho que eu botei um áudio hoje lá no grupo, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, né? Mas buscar o equilíbrio, né? Mas é muito lindo ver o seu propósito, sabe? É muito bacana, eu queria te incentivar a não desanimar nesses anos difíceis, nesses momentos difíceis, porque você tem uma mensagem muito bacana para levar para muita gente. Obrigada, Sidney. Eu também tenho muito a agradecer a você, a equipe toda do CVM, os professores e os colegas da mentoria também, porque a força do grupo realmente faz muita diferença. Porque durante esse ano não teve um problema que foi lançado no grupo de ninguém que passou despercebido, todo mundo sempre esteve junto, unido e trabalhando para que todo mundo crescesse junto, e isso faz total diferença, esse apoio também. E eu não desanimo, não. Minha missão segue firme e forte aí, meu lema de combater a cegueira com informação. É isso. Que Deus continue te abençoando, parabéns. E, manda foto lá do Caribe, vai ser legal a gente... Vai ser animador pra gente. Olha só, nosso futuro aqui, ó. Querida, fica com Deus. Obrigado, gratidão de verdade. Você também, Sidney. Tamo junto. Obrigada por tudo. Beijão. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau.